Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, afeta a vida de muita gente, mas que às vezes parece um labirinto, né? O direito processual brasileiro. Exato. E a nossa missão hoje é focar no ponto de partida de tudo, no documento que dá o pontapé inicial em qualquer disputa na justiça, a petição inicial. Isso. A base de tudo. As nossas fontes são notas de aula sobre o assunto, o que eu acho ótimo porque dá uma visão bem prática, sabe? Direto ao ponto. A gente vai tentar desvendar o que faz uma petição inicial dar certo. E o que faz ela ir direto pro lixo. Exatamente. É quase como analisar a planta baixa de uma batalha jurídica antes mesmo dela começar. Ok, então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. A petição inicial é o alicerce de tudo. Mas as fontes mostram que, antes mesmo de começar a falar dos fatos, de quem está certo ou errado, tem uma coisa que parece super burocrática para fazer. Hum. Colocar um preço na briga, o tal do valor da causa. Por quê, afinal, por que todo processo precisa ter essa etiqueta de preço? Qual é a real importância desse número? Essa é uma ótima pergunta, porque é a primeira barreira que muita gente não entende. Parece só uma formalidade, mas não é. Esse valor, ele é o que define, em grande parte, o caminho todo do processo. Como assim? Ele tem duas funções principais, super práticas. A primeira é definir a competência. Competência? Isso, ou seja, qual tribunal vai julgar o caso. Uma causa de valor mais baixo, por exemplo, pode ir para um juizado especial, que é bem mais rápido e mais simples. Ah, ok. Já uma de valor muito alto vai para a justiça comum, que tem um procedimento mais complexo. A segunda função é puramente financeira. Dinheiro. Dinheiro. As custas do processo, o quanto se paga para o judiciário trabalhar no seu caso, são calculadas com base nesse valor. Quanto mais alto o valor da causa, mais caro fica o processo. Nossa, quer dizer que o valor da causa já é uma decisão estratégica logo de cara. Você pode estar definindo se o seu processo vai ser uma corrida de 100 metros ou uma maratona. Exatamente. E as fontes que a gente tem são muito boas em dar exemplos concretos para isso não ficar abstrato. Pega uma ação de alimentos, por exemplo. Certo? O valor não é o de uma única pensão. A lei manda somar 12 prestações mensais. 12? Por quê? Porque isso reflete a natureza contínua de longo prazo daquela obrigação, sabe? Já se a briga por um imóvel, o valor da causa é o valor do próprio bem. Uhum. E no caso mais comum, o de indenização, aí você soma tudo o que está pedindo. Danos materiais, que é o conserto do carro, por exemplo, danos morais pelo sofrimento. Certo. Danos estéticos, se ficou uma cicatriz, o valor da causa é o pacotão completo. Ok, isso faz todo sentido para um pedido único. Mas as fontes trouxeram um caso que me deixou um pouco confusa. É o da pessoa que quer a bicicleta que comprou e não recebeu ou o dinheiro de volta. Como é que se calcula o valor de um ou? Ah, Não dá para somar os dois, né? Porque ela só vai receber um deles no final. exato. E é aí que a gente começa a ver a beleza da estratégia processual. O que você descreveu é que a gente chama de pedidos alternativos. Se fosse só, quero a bicicleta ou o dinheiro, a regra é simples. O valor da causa seria o do pedido que valesse mais. Ok. Mas o exemplo das notas é um pouco mais sofisticado. Ele fala em pedido subsidiário. Subsidiário. Qual a diferença? Parece a mesma coisa para mim. A diferença está na preferência. No pedido subsidiário, você diz para o juiz, olha, o que eu quero mesmo é a bicicleta. Esse é o meu plano A. Certo. E aí você continua. Agora, se por algum motivo for impossível me entregar a bicicleta, aí e só aí, como um plano B, eu aceito o dinheiro de volta. Percebe a hierarquia? Percebo. E nesse caso, a lei diz que o valor da causa deve ser o do pedido principal, do plano A. Ou seja, o valor da bicicleta, mesmo que o dinheiro de volta fosse um valor maior. Ah, entendi. Então, o valor da causa vira uma mensagem para o juiz? Não é só um número, é uma declaração de intenção. Você está dizendo, a minha prioridade é esta aqui. Isso é muito mais inteligente do que eu pensava. É exatamente isso. Desde o primeiro parágrafo, a estratégia já está sendo comunicada. Ok, então estabelecemos a fundação, a planta baixa do nosso processo com o valor da causa. Mas, e se no meio da construção a gente percebe que esqueceu de projetar uma janela? Ou quer adicionar um quarto? O que acontece quando se precisa mudar a petição depois que ela já foi entregue?
As fontes falam em emenda e aditamento e fazem parecer que são coisas bem diferentes. E são. A diferença é crucial. Pensa assim, a emenda é para consertar um erro técnico na planta. É uma coisa reativa. O juiz olha a sua petição e fala, opa, faltou aqui o CPF do réu. Ou, você endereçou para a vaga errada. Ele te dá um prazo para você emendar, ou seja, corrigir aquele defeito. Se você não corrigir, aí sim o projeto é cancelado, a petição é indeferida. Então a emenda é tipo um conserto obrigatório. E o aditamento? O aditamento é uma mudança de projeto por vontade própria. É proativo. Sua petição original estava perfeita, sem nenhum erro. Mas você, o autor, muda de ideia sobre o que quer. O exemplo das notas é ótimo. Você entra com uma ação pedindo só indenização pelos danos materiais de um acidente. A petição está perfeita. Mas uma semana depois você pensa melhor e decide. Sabe de uma coisa? Aquilo me causou um estresse enorme. Tive crise de ansiedade. Quero pedir danos morais também. Você não está corrigindo um erro. Você está adicionando um pedido. Isso é aditar. Entendi. É como decidir construir mais um cômodo na casa. Exato. Mas isso parece flexível demais. Quer dizer que eu posso processar alguém por A e, no meio do caminho, quando vejo que estou perdendo, mudo tudo para B. Existe algum limite para isso? Existe. E é um limite fundamental que garante a justiça para o outro lado. O fator decisivo é o tempo. Especificamente, o momento da citação do réu. A citação. Isso, que é quando o réu é oficialmente informado sobre o processo. Se você quiser aditar, mudar ou acrescentar pedidos antes de o réu ser citado, a liberdade é total. Pode mudar o que quiser. A lógica é que o oponente ainda não entra no jogo. Faz sentido. Ele ainda nem viu as cartas que estão na mesa. Exatamente. Agora, se a citação já aconteceu, o jogo mudou. O réu já recebeu aquela petição original, já contratou um advogado, já começou a montar a defesa dele com base naquilo. Certo. Para você aditar a petição nesse ponto, você precisa do consentimento dele. Se o réu disser, não concordo com essa mudança agora, o aditamento não acontece. Então é uma questão de lealdade, de não mudar as regras no meio do jogo. E se o réu não concordar, o que acontece? Você perde o direito de fazer aquele novo pedido para sempre. Para sempre não, mas naquele processo sim. Se o réu não aceitar, você teria que continuar o processo original como estava, e se quisesse muito fazer aquele novo pedido, provavelmente teria que iniciar uma outra ação do zero só para discutir aquilo. Nossa! O que, claro, é muito mais caro e demorado. Entendi. Então a lei dá essa flexibilidade, mas com regras claras para ser justo com todo mundo. Mas imagino que existam erros que não têm conserto, né? Que fazem o projeto inteiro desmoronar. As fontes falam sobre as armadilhas fatais. Sim, e a primeira e mais clássica é a inépcia. É uma palavra forte, mas o conceito é simples. A petição é inepta quando ela é uma bagunça. O juiz lê e não consegue entender o que aconteceu, qual é a lógica, aonde a pessoa quer chegar. Não faz sentido. Não faz? A narração dos fatos não leva à conclusão, ou pior, os pedidos são contraditórios entre si. Imagina pedir para anular um contrato e na mesma petição pedir para que o mesmo contrato seja cumprido. É a famosa petição Frankenstein, montada com pedaços de outras que não se encaixam. Exatamente. E o juiz é o primeiro a notar que o monstro não tem pescoço. A cabeça não se conecta com o corpo. As notas mencionam que isso é comum em petições truncadas com parágrafos inteiros copiados de outros casos. Certo. Outra armadilha fatal é a ilegitimidade da parte. Basicamente, a pessoa errada está processando ou sendo processada. Certo, a regra geral seria, se o carro batido é meu, só eu posso processar e só posso processar quem bateu no meu carro. Essa é a regra geral, a legitimidade ordinária. Mas aqui as coisas ficam fascinantes, porque as fontes mostram que essa regra tem exceções poderosíssimas. É o conceito de legitimidade extraordinária. Que é... É quando a lei autoriza alguém a defender em juízo um direito que, em tese, não é seu. As fontes dão exemplos incríveis. Um sindicato pode entrar com uma ação em nome de toda uma categoria de trabalhadores. Ah, sim? O Ministério Público pode processar uma empresa por poluir um rio, defendendo o meio ambiente, que é um direito de toda a sociedade. E o exemplo que mais me marcou nas fontes foi o da mãe que entra com uma ação de alimentos para o filho que ainda nem nasceu. Esse é talvez o exemplo mais emblemático. O nascituro, o bebê na barriga da mãe, ainda não tem personalidade jurídica completa.
Mas é óbvio que ele tem direitos que precisam ser protegidos desde a concepção. Claro. Como o direito à vida, à saúde, então a lei confere à mãe essa legitimidade extraordinária para ir à justiça e pedir, por exemplo, que o pai ajude a custear as despesas da gravidez. Entendo a lógica, especialmente nesse caso é muito forte. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, o exemplo do sindicato. Isso não abre uma porta perigosa? Um sindicato pode ter interesses que não são exatamente os mesmos de todos os trabalhadores que ele representa. Essa legitimidade extraordinária não pode ser usada para passar por cima da vontade individual? Essa é uma crítica e um debate que existem sim. A lei tenta criar mecanismos de controle, como assembleias, votações, para garantir que a vontade da maioria seja respeitada. Mas a tensão que você aponta é real. Uhum. A ideia por trás da legitimidade extraordinária é dar acesso à justiça a grupos ou direitos que individualmente teriam dificuldade em se defender. É uma ferramenta de proteção coletiva, mas como toda ferramenta poderosa, ela exige vigilância para não ser mal utilizada. É justo. E para fechar essa lista de armadilhas, as fontes mencionam a carência de ação. O que seria isso? A carência de ação acontece quando falta o que os juristas chamam de interesse de agir. Basicamente, o processo se torna inútil ou desnecessário. O exemplo das notas é o mais claro possível. Você tem uma dívida para cobrar de alguém, mas antes de você entrar com a ação, a pessoa vai lá e te paga. Ok. Se mesmo assim você entrar com o processo, o juiz vai olhar e dizer: para quê? O problema já foi resolvido. A ação perdeu o objeto. Não há mais interesse. O processo é extinto por ser inútil. Agora, tinha um detalhe nas fontes que me chamou a atenção por ser uma coisa tão pequena, mas que as notas trataram como uma bomba relógio. É o artigo 106 do Código de Processo Civil, que fala da obrigação do advogado de manter o endereço profissional atualizado. Parece uma mera formalidade, mas qual o risco real disso? Olha, esse ponto é fascinante. Mostra como um detalhe administrativo pode levar à perda completa de um caso. O artigo 106 diz que o advogado precisa comunicar no processo qualquer mudança de endereço. A pegadinha que o material destaca muito bem é que o descumprimento dessa regra não causa o indeferimento da petição. Não. Não é um erro que mata o processo de cara. A consequência é muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perigosa. Espera aí, então se o advogado se muda, não avisa e o processo continua correndo, o que acontece? O que acontece é que a lei presume que todas as intimações enviadas para aquele endereço antigo que está no processo são válidas. Elas Ah, foram oficialmente entregues. Então o juiz publica uma decisão importante, o cartório envia a notificação para o endereço antigo, a carta se perde e o advogado nunca fica sabendo. O prazo de 5, 10, 15 dias para ele recorrer ou apresentar uma prova começa a contar. E termina. meu Deus, então o processo não é anulado, a pessoa simplesmente para de receber as notificações e perde o caso em silêncio, sem nem saber que tinha que ter feito alguma coisa. Isso é brutal. É brutal. É o que a gente chama de preclusão. Você perde a chance, o direito de praticar um ato no processo, porque o seu tempo para isso passou. E muitas vezes perder um prazo significa perder o caso inteiro. Nossa. É um exemplo perfeito dessa tensão que existe no direito. E é interessante que as próprias notas que a gente está usando fazem uma crítica a esse excesso de formalismo. Elas chegam a questionar a real necessidade do valor da causa, sabe? Sugerindo que o juiz, na prática, está mais interessado no pedido em si do que num número que às vezes é arbitrário. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, fica claro que ganhar um processo não é só uma questão de ter razão. É sobre saber construir o caso, apresentar os argumentos e seguir as regras do jogo. A petição inicial não é só uma história bem contada. É um projeto de engenharia, uma planta baixa estratégica. Pois é. E se a gente conectar isso a um quadro maior, essa nossa análise revela uma tensão que é o coração do direito. O conflito entre a forma e o mérito, entre o procedimento e o direito em si. Certo. Fica muito claro que um direito que você legitimamente tem pode ser completamente perdido por um erro de forma. Uma petição mal escrita que o juiz não entende, um pedido que você esquece de fazer, ou algo tão banal quanto um prazo perdido porque uma carta foi para o endereço errado. Uau! A forma, por mais que às vezes pareça um excesso de burocracia,
É o que garante que o mérito vai ser discutido de um jeito organizado e justo para todos. É uma conclusão forte e me deixa com uma última provocação para quem está nos ouvindo. As fontes que a gente usou hoje não só explicam as regras, elas também as criticam. Elas nos lembram que algumas dessas exigências, como o valor da causa, podem ser vistas como ferramentas ultrapassadas. Isso levanta uma questão bem maior para a gente pensar. No mundo que está cada vez mais digital, mais rápido, mais focado em eficiência, quanto desse formalismo jurídico é realmente essencial para garantir a justiça? E quanto dele acaba virando só uma barreira, um obstáculo, que impede as pessoas de alcançarem seus direitos? Onde é que a gente traça a linha entre a regra que protege e a regra que só atrapalha?